Do Senhor, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e você está aqui no canal Porta das Águas, aonde a proposta é trazer a palavra de Deus direto da fonte. E nós temos como subtítulo deste canal, sobre uma visão deste canal é a abundância da palavra, dando nós assim, remetendo nós à frente da fonte, da porta das águas, ou da fonte das águas, onde Esdras se levanta e das 6 da manhã até o meio-dia, ele ali anuncia os textos sagrados. Isso provoca uma transformação no povo. Este canal é o canal onde queremos transmitir a palavra de Deus, seja através da escola bíblica dominical, seja através de pregações, de estudos. A nossa ideia aqui é fazer com que a palavra de Deus chegue diante da sua casa, possa chegar até você no objetivo de fortalecer você espiritualmente, levar ao arrependimento e voltar aos caminhos santos e maravilhosos de Jesus Cristo. Amém? Então você está aqui no canal Porta das Águas e hoje nós vamos estudar a escola bíblica dominical, que tem por título O Filho é Igual com o Pai. Este é o nosso título, lição de número 6. Nós estamos caminhando na escola bíblica dominical, tem sido muito bom, muito bom. Confesso para você que tem aprendido muito. Temos ali na nossa igreja sede, Assembleia de Deus Ministério Paraty, o nosso coordenador de ensino, o pastor Josué, e ele tem feito um trabalho brilhante ali junto a nós e tem nos ensinado de forma maravilhosa. Eu não sei como é que está aí a sua EBD, mas pode comentar aí. Suas aulas são na sexta-feira, suas aulas são na quarta, as suas aulas são domingo. Quando é que acontece as aulas da escola bíblica dominical aí na sua igreja? Como é que tem sido a sua experiência aí com o seu professor, com o seu pastor? Eu já quero aproveitar, agradecer a Deus pela vida de todos os pastores que são apoiadores, incentivadores da escola bíblica dominical. Eu quero agradecer pela vida do superintendente, este homem ou esta mulher que está aí na gerência da escola bíblica dominical, pensando a semana toda sobre esse trabalho, como entregar uma EBD de forma maravilhosa. E também meu agradecimento a Deus pela vida dos professores que são incansáveis na busca do aprendizado pela palavra e, por certo, estão passando aqui por este canal para tentar pensar alguma coisa para enriquecer e poder ajudar aí na sua aula. Eu espero poder ser um canal de bênção para você, aluno da escola bíblica dominical, para você, professor, superintendente. Nós nos colocamos à disposição aqui para tentar ajudar dentro desse tema chamado escola bíblica dominical. Vamos lá para a nossa lição. O tema é O Filho é Igual com o Pai. E o textual diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. E a verdade prática nos diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título que, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. O nosso objetivo nesta lição de hoje é aprendermos como é que acontece, como é que funciona essa doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é refutar biblicamente a heresia da subordinacionismo. Meu Deus, é forte, né? Subordinacionismo. Nós vamos aprender sobre essa doutrina hoje nesta lição e, por fim, explicar como essa heresia ela tem atuado no presente momento. Amém? Então vamos lá para a nossa lição, a leitura bíblica em classe, João, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 38.
O versículo 30 diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Essa foi a declaração que Jesus fez no versículo 30. Após ele fazer essa declaração, os judeus pegaram pedras para poder lançar sobre Jesus, porque diziam: você está blasfemando, porque como pode alguém afirmar ser Deus? Então, essa resposta dos judeus já nos dá uma comprovação do que quem falou a respeito de si mesmo foi Jesus. Ele afirmou ser um com o Pai. Ele afirmou ser Deus. Ele afirmou eu sou. Ele afirmou estas palavras. E a reação dos judeus em querer lançar pedra, tendo ele como alguém que está blasfemando, dá-nos a comprovação que Jesus Cristo, ele é um com o Pai, ou seja, ele é Deus. Vamos lá. A introdução diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isto que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Amém? A palavra-chave é unidade. Esta é a palavra-chave. E nós vamos aqui para o nosso tópico 1, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal Porta das Águas. Sim, é o nome do nosso canal, que tem por objetivo trazer a abundância da palavra de Deus até a sua vida, sua família, seu lar. Queremos ser um canal que possamos ser uma fonte da palavra de Deus para a edificação da sua vida. Então se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joia. Se você quiser também interagir conosco, pode comentar, eu estarei respondendo os comentários e será muito, muito, muito maravilhoso ter você aqui conosco, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Vamos lá, o tópico 1 diz assim: doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mateus 23, do 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é: quem é o homem mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8, verso 4. Este paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo em seguida e repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como os seus pais. Então nós vamos dar uma paradinha aqui para explicar isso para você, meu querido aluno, professor. Vamos trocar aqui então essas informações. A ideia de filho. Esse primeiro ponto do tópico quer nos mostrar que quando nós falamos a relação de pai e filho, nós estamos falando que o filho ele é igual ao pai na sua natureza, no seu modo de ser, no seu modo de agir. Essa é a ideia. Por isso que esse sentido de Mateus, capítulo 23,
do verso 29 ao 31, quando Jesus ali está falando com os judeus que estão ali rejeitando, né, o Messias e chamando-os de matadores de profetas. Quer dizer, vocês são exatamente igual aos pais de vocês. O que o pai de vocês fizeram no passado, vocês estão fazendo agora. Então, esta relação, ideia de filho aqui, é que o filho é igual ao pai. Nós estamos começando assim, bem devagar nessa primícia para você entender. O filho é igual ao pai. Ele vai ter traços do pai, personalidade do pai, ou seja, ele vai ganhar muitas coisas do pai. Só para você entender. Então, a ideia aqui é trazer aqui para o nosso estudante da Escola Bíblica Unical é que Jesus é igual ao Pai. Não tem como alguém dizer que o meu filho não é igual a mim, não tem como alguém dizer que o meu filho não é igual a minha esposa, um exemplo que eu quero dar, porque eles saíram de nós. E trazendo isso para o campo espiritual, em relação a Jesus e ao Pai, que é Deus, não tem como negar que Jesus é igual ao Pai. Não sei se você está conseguindo entender, se está sendo claro para você. Está sendo claro para você? Então nós vamos para o nosso próximo tópico, que é o subtópico 2, o significado teológico. Vamos lá. De forma natural, entendemos a ideia de filho, que o filho é igual ao pai. Agora vamos de forma teológica. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, capítulo 5 e versículo 18. Vamos lá. Vamos explicar esse ponto aqui, ó. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Ok? Se eu digo que eu sou filho de Deus, logo eu estou afirmando que tenho a mesma substância. E Deus, ele não é criado, Deus é Deus, somos sabedores disso. E se eu sou filho de Deus, e Jesus está falando isso, não por adoção, que são o nosso caso, não é verdade? Somos filhos de Deus, usamos essa expressão entre diferença de criatura e filho de Deus, porque ganhamos esse privilégio por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele nos colocou dentro da família de Deus. Por esta razão, nós falamos que somos filhos de Deus e existe a diferença entre ser filho e ser criatura. A criatura é todo aquele que é criado por Deus, mas o filho é todo aquele que recebe Jesus como filho de Deus. E uma vez que você recebe Jesus como filho de Deus, você recebe de presente fazer parte desta família. Muitos estavam ali dizendo: Jesus, a sua família está aí, ó, à porta e quer falar contigo. Jesus falou: quem é a minha família? A minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, a nossa entrada na família de Deus e sermos chamados filhos de Deus foi por aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador da nossa vida. Já Jesus, ele não tem essa necessidade, porque ele veio do Pai, ele é do Pai, logo ele não tem a necessidade de passar por um processo de aceitação. Ele é filho unigênito, ou seja,
ele é o Filho próprio do Pai, da natureza do Pai, da substância do Pai. Então, por este caminho nós vamos pensando sobre isso. Amém? Vamos para o próximo ponto? O subtópico 3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito, o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. É mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Aí o nosso comentarista Ezequiel Soares vai deixar algo aqui para nós pensar. Que história é essa de o Deus do versículo 7 ter ungido o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1, verso 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Amém? Então aqui nós fechamos esse primeiro tópico aqui, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai, e agora nós vamos para o tópico 2. Tópico 2 vai tratar sobre a heresia do subordinacionismo. A heresia do subordinacionismo. Vamos então para a nossa leitura. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquinistas dinâmicos, ou adocista, e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes foi seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrário à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, o opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28 e o verso 19. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito desta verdade bíblica. Mateus 28 e no seu versículo 19. Veja o que o texto diz. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem que dentro dessa revelação bíblica, Jesus está colocando para nós aqui
uma igualdade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está colocando ninguém subordinado a nada, mas está botando os três de igual importância. Se de fato houvesse um subordinacionismo, se de fato houvesse diferença entre eles, Jesus diria: ide por todo mundo e batizar em nome do Pai. Mas não existe isso. Aqui é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dando a nós a ideia que o Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo são iguais em importância, tá bom? E a outra referência bíblica se encontra em 1 Coríntios 13:13. Eu quero ler essa referência com você também. 1 Coríntios 13:13. Vamos lá, caminhar aqui na Bíblia. 1 Coríntios 13:13. Chegamos aqui. Assim diz o texto da palavra de Deus. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior deste é o amor. Errei aqui a referência. 2 Coríntios 13:13. Falei, tem alguma coisa errada aqui. O texto é bonito, o texto é bom, mas tem alguma coisa errada aqui. Aí nós vamos corrigir aqui. 2 Coríntios 13:13. Assim diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 13:13. Ou melhor, vamos... versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Essa é a bênção apostólica, bastante conhecida por nós, e ela também envolve a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aí está a relação dos três em igualdade, e não no sentido de um é maior do que o outro, um é subordinado ao outro. Amém? Então nós vamos avante. Podemos ir avante? Então vamos avante. Vamos para o ponto 2. Aqui já é um conceito um tanto histórico, então nós vamos dar aqui uma pincelada. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e século 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então fica aqui algo para nós pensarmos. Uma leitura errada vai gerar uma interpretação errada. Uma interpretação errada vai gerar uma aplicação errada. Uma vez que a aplicação ela surgiu, vai gerar uma heresia. Uma vez que a heresia ela foi adotada por um grupo, vai virar uma seita. Então, ler, interpretar e aplicar de forma correta é necessário. E como eu faço isso, pastor Anderson? Lendo o texto por completo. Não está satisfeito? Leia mais. Quantas vezes eu devo ler? Quantas vezes for necessário, até que eu tenha entendimento do texto, para depois interpretar o texto e depois aplicar o texto. Então, aqui foi uma tentativa equivocada de tentar salvar ali o monoteísmo, a crença em um único Deus, mas tentando salvar um, acabou tirando a divindade de Cristo, logo mexeu no alicerce, na base, e tornou-se uma heresia, tá? Métodos usados pelos subordinacionistas.
É o subtópico 3. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens do Novo Testamento que apresenta o Senhor Jesus como homem e descarta e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então veja bem que a ideia dessa heresia é pensar textos que possam dar base ao seu pensamento, ou seja, abraçam um texto e desprezam outro, ou seja, é uma busca tendenciosa dentro das Sagradas Escrituras para basear as suas heresias. E por certo, eles fazem isso pegando textos onde Jesus ele se revela na sua natureza terrena, se revela. Imagine esse texto: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar ou entregar a minha vida em resgate de mundo. Imagina só isso. Imagine um herege que é baseado nessa visão do subordinacionismo, pegando esse texto, mostrando o nosso Jesus, dando um exemplo de humildade, um exemplo de servo para poder resgatar a humanidade, e eles tirarem isso fora do contexto. Lembrando, Jesus, ele se desvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de homem para poder nos pregar a palavra, ser um exemplo para nós, morrer na cruz do Calvário por nós, mas não se esqueça que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele apareceu de forma inegável no espaço de 40 dias aos seus discípulos e declarou em alto e bom som, em Mateus capítulo 28, que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Que nós venhamos lembrarmos disso. Amém? Então nós temos que pegar a história por completo e não pela metade. E os hereges, eles são muitos habilidosos em falar meias verdades. É o que aconteceu lá no Éden, quando a serpente fez a proposta: não é isso que Deus disse? E contou algumas meias verdades e conseguiu trazer o pecado ao mundo. Os hereges seguem na mesma missão, na mesma função de falar meias verdades. Só que existe, como diz um amigo meu, a parte B do versículo. Então leia o texto por completo para não cometer nenhum tipo de heresia. Chegamos aqui então ao tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Amém? Então é importante que você entenda nesse momento o que é o subordinacionismo. É uma doutrina que surgiu na era da igreja, lá nos princípios, dando a ideia de que Jesus Cristo ele era subordinado a Deus, ou seja, indo contra a doutrina da Trindade. O subordinacionismo é uma ideia que vai contra a doutrina da Trindade. Se vai contra a doutrina da Trindade, logo é rejeitado pela igreja. Só para que você entenda até esse ponto aqui, ok? Vamos lá. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? No contexto islâmico, que é uma das religiões que mais cresce no mundo, o islamismo, cresce de forma assustadora. Vamos lá, como eles pensam sobre isso? Não consideram Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria.
O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconheciam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5 e versículo 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, nós estamos aqui diante de um tópico mostrando como os islâmicos, o islamismo, ele enxerga Jesus menor que Maomé, e a visão que eles têm, a ideia que eles têm que Deus teria que ter uma relação conjugal com Maria para que Jesus viesse nascer. Eles dizem esse absurdo, e não é de admirar, não é verdade? O homem, quando ele não tem um encontro com Deus, quando ele não tem a iluminação do Espírito Santo, dificilmente ele vai conseguir compreender a palavra de Deus, compreender Deus, compreender a Trindade, dificilmente. Em primeiro lugar, porque o salmista diz assim: Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos conhecer a sua lei. Só existe uma forma de ler a Bíblia e compreender a Bíblia. É quando os nossos olhos são tirados as vendas. Que vendas? As vendas da incredulidade, a venda da discriminação, do preconceito. Eu preciso tirar essas vendas. O apóstolo Paulo, lembra? Era um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, mas tinha suas vistas fechadas pela religiosidade. Então, a ponto dele perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja do Deus vivo, e Cristo aparecer para ele no caminho de Damasco, não é isso? E ali um resplendor de glória o cerca, e ele cai no chão, e logo em seguida ele tem as suas vistas atingidas, fechadas, ou seja, ele passa agora a depender de alguém, e depois de 3 dias ele recebe uma oração e as escamas caem dos seus olhos. Ele passa agora a ver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como pode um homem que era perseguidor da igreja agora ser o perseguido pela obra de Deus? E foi dito, vai porque ele é um vaso escolhido, porque ele vai padecer pelo meu nome. De perseguidor passou a ser perseguido. Como isso é possível? Essa mudança, essa metanoia, essa transformação, somente tendo um encontro verdadeiro com Jesus, que você passa a entender a sua palavra, entender os mistérios das Sagradas Escrituras, só através do Espírito Santo de Deus. Então é impossível nós querermos que os muçulmanos tenham uma interpretação correta da palavra. Só existe possibilidade de acontecer isso quando tiverem um encontro verdadeiro com aquele que eles estão desprezando, a saber, Jesus Cristo. Lembra de Nicodemos, o príncipe dos judeus, que ficou confuso com uma pergunta ou com algo, uma afirmativa que Jesus disse a ele, a respeito que é necessário nascer de novo. Aí ele ficou em parafusos, um homem de grande conhecimento, ficou em parafusos. Como pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha, aonde isso só se deu, isso só aconteceu com ele, porque ele conhecia as letras, mas não conhecia o verbo de Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, uma leitura apenas intelectual da palavra de Deus não te levará à revelação sublime daquilo que é contido dentro da palavra, que é uma mensagem. Por isso, quando ler a Bíblia, você deve orar. Quando ler a Bíblia, você deve ter reverência. Quando ler a Bíblia, você deve entender que quem está ali com você é o próprio autor. Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo
é o tema central da Bíblia e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Então, quando lê, convide a Trindade a te ajudar a entender os tesouros da Sagrada Escritura. Um pastor muito conhecido, famoso, disse assim: Senhor, tira as vendas dos meus olhos, para que eu possa ler e entender aquilo que está nas entrelinhas da tua palavra. Só alcançaremos uma revelação sublime da palavra, ou melhor dizendo, um entendimento sublime da palavra, se pedirmos a Deus para nos revelar. Amém? Nos fazer entender e abrir a nossa mente. Vamos adiante. Então entendemos que o islamismo tem Jesus menor que Maomé. Agora vamos para o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crer na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus poderoso Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. São falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eis uma pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas forem negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então veja bem essa informação aqui, que o grupo Testemunho de Jeová, que sai de porta em porta, batendo nas portas e tentando levar pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus a acreditarem que eles estão certos, pois eles usam um livro diferente do nosso, ou seja, eles deturparam a Bíblia Sagrada, eles mudaram muitas coisas dentro da palavra de Deus a fim de alcançar os objetivos deles. Eles traduziram inúmeras passagens bíblicas na ideia, na missão de fazer com que o nome de Deus seja reverenciado. Esses foram os objetivos deles. Portanto, existe passagem que eles se negam a traduzir para Deus, porque senão eles vão pegar e vão assinar um atestado dizendo Jesus Cristo é Deus. E eles não querem isso. Querem colocar Jesus Cristo apenas como um que passou aí pela terra, foi um grande pregador, etc e tal, mas nunca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só em unidade. Então nós estamos aqui chegando já ao final da nossa lição. Eu espero que você esteja fazendo uso da sua revista, lendo, grifando, buscando as referências bíblicas, para que você possa chegar dentro de sala de aula, aprender e também contribuir com a aula na sua igreja. Amém? Diz para mim aí, como é que está sendo a sua escola bíblica dominical? Está acontecendo nas quartas-feiras, nas sextas, ou está acontecendo no domingo, como é tradicional? Aqui na minha igreja, onde eu congrego, a nossa escola bíblica ela acontece aos domingos, às 9 da manhã. E como é aí na sua igreja? Deixa para nós aí no comentário, para que nós possamos saber como está acontecendo a EBD em todas as partes do Brasil. Vamos lá para a conclusão? O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque
é da mesma substância do Pai. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa guiar a sua escola bíblica dominical, dar a você uma aula maravilhosa, poderosa, e que o Espírito Santo possa introduzir no coração de cada aluno a real e a verdadeira palavra de Deus. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula, em o nome de Jesus.